Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Thaís. No meu grupo também tem o Thierry, o Caio e o Fábio, e nós somos estudantes do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação da Universidade de São Paulo. Esse aqui é um trabalho que compõe a matéria de análise real. E o nosso tema é da ordem ao caos, fractais no ensino médio. Escolhemos esse tema porque ele é um tema não tão explorado, né? O que a gente costuma lidar ali sobre ensino de geometria é a geometria euclidiana, então ela aborda formas muito regulares que estamos aí mais do que familiarizados em nossa vida toda. E aqui é um pouco diferente, principalmente o conceito de fractal e a parte matemática dele. Então, propomos a abordagem dessa parte interessante. A nossa aula vai ter os tópicos de contexto histórico, relembrar alguns conceitos geométricos também, né? Alguns conceitos matemáticos, que no caso vai ser a progressão geométrica e também os logaritmos. Vamos apresentar a dimensão fractal e dar alguns exemplos. Como exercício, nós propomos os mais famosos quando se pesquisa esse tema, que é o triângulo de Sierpinski e também a curva de Cauchy. E, por fim, temos alguns comentários finais, são embasados em atividade sugerida e também em recursos de apoio. Então, iniciando pelo contexto histórico, nós temos esse contraponto, né, na matemática real, da matemática e o mundo real. Então, o que que seria essa contraposição? Quando a gente lida aí no mundo, a gente está muito familiarizado e vendo conceitos muito regulares, as formas regulares. Então, por exemplo, uma caixa de leite. Tem as linhas retinhas, as bases são quadradas, tudo que a gente vê por aí, a maioria das coisas tem seu formato regular. Só que olhando para a natureza, ela não se comporta dessa mesma forma. Então, aqui eu trouxe algumas perguntas provocativas nesse sentido. Qual seria a geometria de uma nuvem, ou de um relâmpago, ou também de um floco de neve, ou um brócolis romanesco? Né, nós temos o brócolis, comumente conhecido, mas também temos o romanesco, que ele é um pouco mais detalhado, e mais à frente do nosso vídeo, da nossa aula, nós iremos apresentar a imagem a vocês. Mas qual que seria o cerne da questão? Aqui o ponto principal é que a natureza ela é imperfeita e ela traz formas complexas e irregulares. Então, para a gente conseguir descrever essas formas complexas e irregulares, a gente precisa entender o conceito de fractal. O que seria esse conceito de fractal? O que é uma fractal? Então, fractal, ela é uma figura geométrica, geralmente muito bonita, tá? E ela possui duas características muito fortes intrínsecas a ela. Seria o quê? A autossimilaridade e também a complexidade infinita. Aqui, os fractais, o que que eles são? Então, eles vão abordar a irregularidade das coisas e vão conseguir descrever o mundo, assim como eles são, né, através de padrões repetitivos. Como é gerado um fractal? Eles são gerados a partir de processos iterativos e recursivos, que nada mais são do que partindo de uma figura única e regular, vai se repetindo infinitas vezes esse mesmo padrão. Então, de forma que você dê um zoom, infinitas vezes vai ter aquele mesmo padrão, e aí isso é a iteratividade e a recursividade. Então, podemos observar aqui nessa imagem padrão aqui dessa montanha e de uma nuvem, por exemplo, que são objetos irregulares, né, dentro da natureza, contrapondo a regularidade dos formatos que a gente está acostumado a ter aqui, ó, no ensino médio. Então, aproximando para vocês irem melhor, nós temos aqui esses objetos que são super estudados, né, durante a nossa formação escolar. Temos aqui um cubo, uma pirâmide de base quadrada e uma esfera. E aqui é totalmente regular. Em contraposição à irregularidade dos formatos da natureza, a nuvem e as montanhas, né? São dois exemplos aqui que se contrapõem. Avançando,
Aqui nós temos um contexto histórico de como que surgiu esse conceito de fractal. Então, no ano de 1914, nós temos um matemático grego, né, o Constant Karateodor, e aí ele desenvolve uma teoria geral que vai tratar de dimensões e medidas. E aí ele vai observar que essas dimensões elas vão funcionar também para casos em que a dimensão não é inteira. Como assim essa dimensão não é inteira? Se tratando de matemática, nós temos conjuntos numéricos, né? Então, temos os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, os reais e os complexos. Então, quando a gente trata de uma dimensão não inteira, estamos falando de uma dimensão racional, que são os números com vírgula, os números decimais, os números quebrados, popularmente conhecidos através dessas nomenclaturas, né? E aí, por ser uma dimensão não inteira, esse conceito, ele é um conceito totalmente contemplativo. Passado 4 anos, nós temos aqui em 1918, vou aumentar para que vocês vejam melhor essa imagem aqui. Então, a gente tem que esse conceito do caráter Dora ele foi reforçado, mas ele foi observado com um foco mais particular pelo matemático alemão, o Hausdorff, que ele vai observar que, eventualmente, vai ocorrer que a medida, né, ou a dimensão de um dado objeto, ela não vai se comportar de maneira inteira. Então, ele consegue fazer um recorte na teoria que 4 anos antes era mais geral, para uma teoria mais específica e ele vai determinar que para dados objetos essa dimensão não se comporta de maneira inteira. E inicialmente esse estudo ele não vai ter visibilidade, tá? Porque justamente é um conceito difícil da gente conseguir entender, é um conceito contraintuitivo. Então, em 1960, nós temos aqui não um matemático, mas ele era um meteorologista norte-americano, tá? O Edward Norton Lawrence, e aí ele vai trabalhar com conceitos matemáticos de previsão do tempo. Aqui ele vai identificar um modelo caótico e, curiosamente, a ideia de fractal e a concepção de fractal, seus conceitos matemáticos, vão se encaixar muito bem para descrever modelos caóticos e com sensibilidade aos dados reais. Então, é aqui uma aplicação do conceito de fractal. Passados 15 anos, em 1975, o termo fractal ele vai ser derivado do latim fractus, que significa quebrado, e quem vai determinar isso é o matemático Benoît Mandelbrot, né? Ele tem origem judaico-polonesa, é um francês, e aí ele descreve esses objetos como objetos com estruturas irregulares. E a ele também vai ser associado um conjunto de fractais que fica denominado como conjunto de Mandelbrot. E aqui eu vou mostrar a vocês qual que é esse conjunto aqui no YouTube. Então, a ele é associado esse conjunto. Tá? Que a gente consegue ver justamente a recursividade e a interatividade, que é essa repetição de um objeto regular infinitas vezes, né? Então, quanto mais a gente se aproxima, mais a gente vê essa repetição, padrões e conceitos. Olha só. Aqui, bem no meio, vai aparecer novamente, tá vendo a imagem? E aí, é exatamente essa ideia. Quanto mais a gente se aproxima, mais aparece essa mesma forma, né? Essa mesma fórmula, que é uma forma regular, uma forma simples, mas que tem essa repetição infinita. Então, cria-se, a partir daí, essa complexidade. Se vocês continuarem procurando na internet, há vários outros. Olha aqui, esse aqui é o brócolis romanesco, e vários outros conjuntos aqui de fractal. Então, continuando nossa apresentação, fora isso, né? Fora essa linha do tempo,
o que que a gente consegue ver? Tem alguma aplicação mais prática na vida real? Claro, e eu acho que vocês já devem ter suposto que a aplicação real, né, da fractal também, assim, no nosso mundo, fora a natureza, seria na área da tecnologia. Então, a gente tem muitas aplicações. E pode parecer o conceito um tanto abstrato, mas eu não vou ter contato com isso, eu não entendo de onde isso parte, de onde isso vem, qual que é o meu contato, se de fato eu tenho contato com isso. Claro que a gente tem, né? Então, se você tem um objeto de estudo, um notebook, um smartphone, e ali está lidando com a tecnologia de alguma forma, você está lidando também com o conceito de fractal, só que talvez você não tenha esse conhecimento até ter visto esse vídeo. Mas agora você sabe que o conceito de fractal também está intrínseco ali, a essa área tecnológica, tá bom? É, relembrando os conceitos matemáticos que compõem o estudo de fractal. Muito obrigada. Agora sim. Olá, eu sou o Thierry e para continuarmos falando sobre fractais, primeiro temos que relembrar alguns conceitos importantes da matemática do ensino médio. Os conceitos a serem relembrados são progressões geométricas e logaritmos. Então, começando com as progressões geométricas, Vamos, vamos apresentar brevemente as progressões geométricas. Uma progressão geométrica é uma sequência de termos que segue uma razão constante de decrescimento ou crescimento. Como no exemplo abaixo, né? 2 vezes 2 igual a 4, vezes 2 igual a 8, e por assim segue a infinitos termos. Pontos importantes da gente perceber nessa progressão geométrica são o primeiro termo da progressão e a razão constante que essa progressão segue. Então, no exemplo indicado abaixo, o 2 é o primeiro termo e a razão também é 2. Isso vai nos ajudar a achar o termo geral da sequência. Então, para achar o termo geral da sequência, a gente vai se basear no primeiro termo e na razão que a sequência segue. Então, o termo geral ele é definido como o primeiro termo vezes a razão elevado ao elemento que a gente quer encontrar, a posição do elemento que a gente quer encontrar na sequência, menos um. O que isso significa? Por exemplo, para o segundo termo. O segundo termo, ele vai ser o primeiro termo vezes a razão elevado a um, já que a posição que a gente quer encontrar é a segunda posição e 2 menos um igual a 1. Então, a gente não deixa explícito o expoente. Para o terceiro termo, a mesma coisa, para o quarto também. Então, o terceiro termo ele vai ser o primeiro termo vezes a razão elevado a 2, já que a gente quer encontrar o elemento da posição 3, vai ser a razão elevado a 3 menos um, vai ser o 2. Bom, dessa forma, então, a gente consegue encontrar qualquer termo que esteja localizado nessa sequência. Por exemplo, o termo da décima posição. Então, o nosso A10 vai ser o primeiro termo vezes a razão elevado a 10 menos um elevado a 9. Então, a gente consegue encontrar qualquer um que seja a posição, o elemento que pertence a determinada posição nessa sequência. Passando um pouco agora para a parte dos logaritmos. O logaritmo ele é composto principalmente por três pilares, vamos assim dizer, que é o logaritmando, a base e o próprio logaritmo. Então, como a gente interpreta, né, essa imagem que está aí abaixo? A gente pode interpretar tanto da forma qual a base elevado a qual expoente vai nos resultar o logaritmando, né, apresentado. Ou da forma b na base a resulta x, são as duas formas de se ler, né, de se interpretar esse logaritmo. E para a gente trabalhar com essa função logarítmica, tem propriedades muito importantes. Então, tá nessa tabelinha as principais funções, as principais propriedades da função logarítmica. A primeira delas é a função do log da multiplicação, né, que vira o log de uma soma. Em sequência, temos o log do quociente, que vira o log da diferença, e muitas outras. O log de um em qualquer
em qualquer base é igual a zero. O log de um número que está na mesma base que ele, então o log de um número na base dele é igual a um. E também tem a regra do expoente, comumente chamado de regra do peteleco, né? Que é a propriedade do expoente. O que acontece com o expoente? Então, um número elevado a um expoente está em determinada base. Esse expoente, ele vai para frente do logaritmo e vira uma constante multiplicando o anterior log. Exemplo está aí no log de x elevado a n na base a. Então, a gente pega um expoente, n, ele vai para frente do logaritmo multiplicando e fica n vezes o log de x na base a. Agora temos alguns exemplos, né, para fixação. Então, a aplicação, né, do log do produto e do log do quociente. Geralmente, nos enunciados são fornecidos, né, o valor desses logs, que são tirados de uma tabela bonitinha, e isso nos auxilia a resolver os exercícios. Então, a continuação vai ser feita com o Fábio e ele vai explicar um pouco mais de como encontrar a dimensão fractal e alguns exemplos na natureza. Vamos falar um pouco sobre o conceito de dimensão fractal e passar alguns exemplos na natureza e na tecnologia. Para falar sobre dimensão fractal, nós precisamos lembrar sobre a geometria euclidiana, que ela vai falar sobre os espaços em uma noção de números inteiros. O que eu quero dizer é que, por exemplo, uma linha vai estar em um espaço unidimensional, espaço de valor um. Um plano vai estar em um espaço bidimensional, um espaço de valor 2, e um sólido vai estar em espaço tridimensional, ou seja, um- uma dimensão de valor 3. Agora, quando falamos de dimensão fractal, não estamos mais preocupados com o espaço em valor inteiro, mas sim com as irregularidades do objeto nesse espaço. É, ou seja, a gente vai estar medindo um grau de preenchimento do objeto no espaço. E por isso que vai assumir um valor não inteiro, um valor fracionado. Que a gente vai estar quer dizer, a gente vai estar quantificando a complexidade da- do objeto nas dimensões inteiras. Vejamos os exemplos de fractais abaixo. No meio, nós temos uma linha, ou seja, um objeto unidimensional. À esquerda, temos o fractal conhecido como conjunto de Cantor, que é uma linha esburacada, ou seja, é um espaço que vai estar entre um, a dimensão zero, que é o ponto, e a dimensão um, que é a linha. Vai ser algo entre os dois. Enquanto a curva de Koch, à direita, já vai ser algo um pouco diferente. A gente vai ter um objeto que é mais comprido que uma linha, mas que não chega a preencher uma área. E o valor abaixo é o grau de complexidade desse fractal em relação ao plano. Então vamos começar agora com o nosso primeiro exercício, que vai ser a curva de Koch. A, a proposta da curva de Koch é que vocês tentem desenhar ela em uma folha sulfite, com o auxílio de régua e compasso, ou então com algum software de desenho geométrico, como por exemplo o GeoGebra ou algum similar. Para construir é muito tranquilo. A gente começa desenhando um segmento de um tamanho qualquer, que a gente prefira, que fique mais fácil para a gente. E a gente vai dividir esse segmento em três partes iguais. Dividindo ela em três partes iguais, a gente vai ficar com 3 terços. A gente pega o terço central dessa reta, a gente tira ela fora, pega esse mesmo tamanho de terço e a gente vai construir um triângulo equilátero nesse vão que ficou no meio agora, né? E aí agora, próximo passo, a gente pega cada novo segmentinho que a gente tem e vai fazer a mesma etapa.
divide ele no meio e constrói um triângulozinho com o mesmo tamanho de terço desse novo segmento. Um pouquinho esquisito, mas nas imagens vai ficar mais fácil de entender isso. Então a gente tem aqui no primeiro passo a nossa reta original que a gente desenhou, certo? A gente vai dividir ela em 3 terços. Então, aqui tem os 3 terços, arrancou a parte do meio, e com esse mesmo tamanho aqui, a gente constrói um triângulozinho equilátero sem a base aqui no meio. E aí, para cada segmento que tem aqui, a gente vai repetir esse passo. Então, divide em três, tira essa partezinha aqui do meio e constrói um triângulo equilátero com o mesmo tamanho, dos segmentos que sobrou. Então, a gente faz isso aqui em todos os lados e vai repetindo isso daqui. E o limite disso daqui, se a gente fizer isso infinitamente, a gente obtém a curva de Koch, beleza? E um fato curioso, que também do mesmo matemático, Koch, que descobriu essa curva, ah, ele também mostrou o floco de neve, a construção do floco de neve, que é chamado floco de neve de Koch também. Se a gente reúne três curvas de Koch, então se a gente começa aqui com um triângulo e vai aplicando essas mesmas regrinhas em cada reta do triângulo, então divide em 3 terços aqui, como a gente pode ver, e constrói um triângulo equilátero com o mesmo tamanho. Então, mesma coisa aqui, ó. Divide em 3 terços, constrói um triangulinho, mesma coisa, e vai fazendo isso, faz o limite disso infinitamente, a gente obtém um floco de neve de Koch. Então agora vocês vão ver como que a gente faz para poder calcular a dimensão de uma curva de Koch. E, embora a gente chame de curva, ela não é exatamente uma curva. Ela tem uma dimensão que está entre 1 e 2. Vocês vão ver isso agora aí. E como que a gente chega nesse valor fracionário? Pegando de exemplo a curva de Koch. A gente vai obter o valor com base nessa fórmula que é a dimensão é igual ao log de n sobre o log de s. Ou seja, o log de n na base s. Sendo que n é o número de cópias do padrão, e o s representa o quanto que a parte é menor que o todo, ou seja, é um fator de redução. Quanto ao exemplo da curva de Koch, cada segmento reto é dividido em quatro novas partes, ou seja, o n é igual a 4, e cada nova parte é 3 vezes menor que o segmento original, que quer dizer que S é igual a 3. E por fim, estamos aplicando a fórmula que a dimensão é igual ao log de 4 na base 3, e isso é aproximadamente 1,2619. Quem percebeu essa noção de dimensão fractal foi o matemático Benoit Mandelbrot. E ele se fez o seguinte questionamento: qual seria o comprimento da costa da Grã-Bretanha? Ele percebeu que se ele utilizar uma régua muito grande, uma régua de 100 quilômetros, ele vai ter que arredondar todas as enseadas da costa e vai chegar a um comprimento X utilizando essa régua. Agora, se ele utilizar uma régua minúscula, em comparação à primeira, uma régua de 1 quilômetro apenas, ele vai ser capaz de medir mais detalhadamente essa costa. E com isso, o resultado do comprimento vai ser um número muito maior. O que ele concluiu com isso é que, por a, como a costa era mais áspera, a medida dela vai depender da escala. E a gente vai chegar a uma dimensão de valor fracionário para medir essa costa. Veremos agora mais alguns exemplos de como que os fractais aparecem na natureza. O exemplo mais clássico é o do floco de neve. O floco de neve, ele tem essa forma hexagonal que surge justamente por causa da geometria da molécula da água.
que permite esse crescimento, que esse crescimento seja feito dessa forma repetidas vezes. E, e com isso o floco tem essa forma que a gente conhece. Outro exemplo muito conhecido é o do brócolis romanesco, que tem um formato de espiral. E se você der um zoom nele, você vai perceber que as partes se assemelham ao todo. E assim a gente vai ter essa característica de autossemelhança que a gente vê nos fractais em geral. No corpo humano, a gente nota a presença de fractais nos sistemas circulatório e respiratório, onde a forma como as veias, artérias e brônquios se dispõem, é, eles têm uma forma fractal para maximizar a área de superfície e assim tornar a troca de nutrientes, de gases mais eficiente. Quanto às árvores, as árvores elas têm um crescimento fractal que tem por objetivo maximizar a exposição à luz solar. Os relâmpagos eles se ramificam em, de maneira fractal, pois, pois a forma ele se dispersa é buscando um caminho de menor resistência. Por fim, o último exemplo que pegamos de fractais na natureza é um fractal de ação humana, que é, que é num contexto de economia e finanças. E esse é um fenômeno que foi observado pelo Benoit, de que a variação do mercado ela segue um padrão de autossemelhança através do tempo. O que o que eu quero dizer é que ele percebeu que, por exemplo, um gráfico semanal tem uma oscilação muito parecida com a oscilação de um gráfico anual. E assim a dimensão fractal pode ser usada para medir a imprevisibilidade desses sistemas. Com essa noção de eficiência dos fractais que existe na natureza, acabou que na tecnologia os fractais também são usados, uma forma de buscar uma eficiência parecida. Ou seja, o design fractal se tornou uma ferramenta da engenharia. Vou pegar alguns exemplos de como isso funciona na prática. Existe antena de celular com um design fractal. O objetivo delas é absorver múltiplos comprimentos de onda, ou seja, receber um sinal de diferentes frequências em um espaço menor. Quanto às placas de circuito impresso, as suas trilhas elas são construídas de forma a maximizar o comprimento em uma área limitada. Na medicina, é, para a medicina é notado padrões fractais na análise de células cancerígenas. Pois as células cancerígenas, a mutação dela tende a ter formas irregulares. Então, a análise dessas irregularidades permite, estabelecer um parâmetro quantitativo do quão maligna é a célula cancerígena. Outro exemplo na medicina é o uso de sensores e sensores e eletrodos aqui embaixo, que eles têm superfícies fractais rugosas. Isso aumenta bastante a área de superfície de contato, entre o eletrodo e o corpo. Por fim, tem mais um exemplo que é a da computação gráfica, que, pois, para gerar imagens em filmes e jogos, quando a gente quer gerar imagens em objetos complexos como montanhas e árvores, a gente pode utilizar fractais para facilitar o processamento dessas imagens e assim gerar esses objetos de maneira mais realista.
Agora pro último exercício que a gente tem para propor aqui para vocês fazerem, que é o Triângulo de Sierpinski. O Triângulo de Sierpinski, ele é um fractal muito interessante, porque ele é um pouco mais fácil de você entender e de ver essa propriedade dos fractais, que é a autorreferência, de você conseguir dar um zoom nele e sempre ver o próprio fractal dentro do fractal. Então, beleza. Triângulo de Sierpinski, novamente, mesma proposta. Uma folha sulfite, régua e compasso, ou então um software, como por exemplo o GeoGebra. De início, a gente vai desenhar um triângulo equilátero grande, que caiba na sua folha, ou então, se for no seu software, triângulo equilátero que você preferir. A gente vai encontrar o ponto médio de cada lado do nosso triângulo e vai ligar eles, formando um triângulo menor, também equilátero, invertido no centro do nosso triângulo original. O triângulo central a gente remove ele, deixa em branco, então você pode pintar os triângulos que ficam um embaixo, dois embaixo, né, e um em cima, você pode pintar eles de preto. E o do meio, que a gente acabou de desenhar, ele fica em branco. Sobraram esses três triângulos menores e a gente vai repetir o passo neles. Em cada triângulozinho menor, a gente vai encontrar o ponto médio, ligar eles e apagar, deixar em branco esse triângulozinho do meio, beleza? E a gente vai continuar esse processo até onde vocês conseguirem. E aqui fica um pouquinho mais fácil de ver. Então, primeiro passo, a gente tem nosso triângulo aqui, a gente acha os pontos médios, liga eles e tira esse triângulo aqui do meio. Apaga, se estiver na folha, ou então pinta os triângulozinhos de fora, se estiver num software. E aí, beleza, a gente tem esses três triângulos menores aqui, certo? E a gente vai fazer a mesma coisa. Encontra o ponto médio deles, e aí traça as retas, traça um novo triângulo. E próximo passo, quarto passo, obviamente, vamos fazer a mesma coisa. Então a gente tem esses triângulozinhos menores aqui ainda, a gente acha os pontos médios dele, liga eles, formamos um novo triângulo, a gente pinta de preto os que estão em volta e de branco que está no meio. E aí, o próximo passo, adivinhem, vamos fazer a mesma coisa. E você pode perceber que, como propriedade dos fractais, que é a autorreferência, se a gente pegar esse triângulo aqui do canto inferior esquerdo, nota que ele é exatamente igual ao triângulo do quarto passo. E aí, se a gente fizer isso de novo, se a gente pega esse triângulo do canto inferior esquerdo do quarto passo, ele é exatamente igual ao triângulo do terceiro passo. E, novamente, a mesma coisa. Esse daqui é exatamente igual a esse. E, obviamente, se a gente pega esse daqui, ele é exatamente igual ao triângulo do primeiro passo. Se você der um zoom infinito nesse triângulo, num triângulo perfeito de Sierpinski, quanto zoom você quiser dar, você sempre vai encontrar de novo um triângulo de Sierpinski lá dentro. Ah, e é isso. E bom, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que essa aula seja produtiva, seja interessante para vocês e que vocês consigam fazer esses exercícios e que seja legal. É isso, muito obrigado.